Excelente dia, bravos e bravas. Então, hoje, a pedidos de alguns alunos, a gente vai iniciar as gravações dos exercícios que envolvem potência. Então, potência em ação. A gente vai falar de potenciação. Bom, potenciação é uma dor, assim como radiciação, assim como fatoração. É uma dor, é uma dor. Porque aí eu olho esse monte de número aqui, tenho a menor ideia do que fazer com eles. Se já era difícil calcular só com os números comuns, quanto mais calcular com esse monte de número elevado a letras e números. Como assim? Bom, então bora lá. Eu vou partir do princípio que você sabe das propriedades de potenciação. Se você ainda não sabe das propriedades de potenciação, deixa aqui o hashtag eu não sei essa droga de propriedade nenhuma, que aí eu vou fazer um vídeo com as propriedades. Se você não deixar o hashtag, eu vou concluir que você sabe de cor e salteado todas essas propriedades que são tão importantes para a sua vida de estudante. Então, eu vou partir do princípio que você sabe, conhece as propriedades e vou começar a fazer exercício. Esse exercício, ele te dá, né, um exercício muito bonito, números muito fáceis, e ele fala assim, seguinte, esse monte de número aí, quando simplificado, acontece o quê? Gente, isso daqui é exercício de criança, de criança. Presta atenção. Vou copiar aqui. Olha o caminhão do gás passando. Vou até deixar de outra cor, ó. Então, eu preciso simplificar esse trem aqui. Vamos simplificar ele. Isso daqui é igual. Vou colocar ele de novo. E aí, eu só vou fazer uma mudança aqui, tá? Olha só. É, em propriedade de potenciação, a gente aprendeu, quando eu tenho um número elevado a um expoente, esse número aqui eu chamo de base, e o que está em cima da base eu chamo de expoente, certo? E esse conjunto base-expoente é a potência. Quando no expoente tem uma soma, significa que eu posso reescrever essa soma que está no expoente como um produto de mesma base, onde cada uma das bases fica com um dos números, né, que está lá na soma, envolvida na soma do expoente. Então, um 2n mais 4 é a mesma coisa que 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4. Primeira propriedade de potenciação. Na parte de baixo é a mesma coisa. Eu tenho um 2n mais 3, então eu vou transformar isso em produto de mesma base, né, de duas bases. Que base? Base 2, porque aqui eu tenho a base 2. Uma das bases elevado a n, a outra base elevado a 3. O exercício já está quase terminado, tá? Eu só vou reorganizar aqui os parênteses e acabou o exercício. Então, veja como é fácil isso só usando propriedade de potência. Verifico que eu tenho elementos comuns. Olha aqui, ó. 2n é comum nas duas parcelas. E também tem um 2n aqui, ó, multiplicando todos os elementos do denominador. Então, 2n é elemento comum. Bom, o que eu faço quando eu quero simplificar e eu encontro elemento comum nas parcelas? Eu ponho em evidência. E é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar em evidência. Verifique que o elemento comum do denominador, o 2n, o que está dentro da bolinha amarela, ele foi colocado em evidência aqui. E aí, como que eu procedo nesse momento? Eu pergunto para você assim, ó, eu já escrevi o 2n ali no próximo passo. O que sobra da primeira parcela? Sobra 2 à quarta. Então, eu coloquei aqui 2 à quarta. Depois, uma vez que o 2n já está lá em evidência, o que sobra da segunda parcela? Sobra o 2. Então, o 2 foi colocado aqui. Então, perceba que eu coloco, ele está nas duas parcelas.
eu coloco ele em evidência, é como se eu tirasse ele das duas. Então, eu copio só o que sobrou. Então, sobrou 2 elevado a 4 menos 2. E aqui, o 2n, eu só mudei de lugar, né? Ele está no meio, eu coloco ele na frente. Para quê? É só para ficar mais bonito aí de se enxergar, tudo bem? Então, vamos tirar esse monte de rabisco aqui, porque agora o importante é eu fazer o seguinte, vou até pegar a cor vermelha. Se eu tenho 2n no numerador e 2n no denominador, corta, corta. Posso simplificar isso, né? Porque 2n dividido por 2n dá 1. E não faz diferença, então eu corto esses dois elementos. O que sobra daqui? Agora podemos ir na mão, que fica mais fácil. Sobra 2 à quarta menos 2. 2 à quarta, 16. Potência do 2, 2, 4, 8, 16. Cuidado que potência do 2 é diferente de tabuada do 2. Então, a potência é algo muito importante na sua vida. 2 à quarta, 16, menos 2. E na parte de baixo, 2 vezes 2 ao cubo, que é um 2 à quarta, então dá 16. Então, 16 menos 2 dá 14 e sobre 16. Esses dois elementos divididos por 2, porque eles são múltiplos de 2, vai me gerar 7 sobre 8, alternativa D. Esse exercício de potenciação, verifique que na alternativa, se você não tivesse a menor ideia do que fazer, eu normalmente falo, né? Você tem que procurar a mais próxima para chutar, né? Stella, eu chuto aonde aqui? Aqui você vai chutar o pé na quina da mesa, entendeu? Porque não dá, né? Não dá. Se você fosse, tá todo mundo elevado, alguma coisa, então eu vou chutar nesses daqui que tem esse monte de número com expoente e tal, ia estar errado, né? Então, nesse caso aqui, você não tem conversa, entendeu? Você tem que saber potenciação. Se você não souber potenciação, você desiste. Você desiste da escola. Não dá. Tem que saber potenciação. É o básico. É quase que somar, subtrair. Potenciação você tem que saber. Regras de potenciação você tem que saber. Tudo bem? Então, eu me mexo aqui, a cabeça do Rafa, ela faz parte do vídeo, né? Então, é isso. É um exercício aqui de potenciação e bora mais, né? Porque esses exercícios são muito legais, muito fáceis. E, gente, quem vai fazer EPICAR, quem vai fazer colégio naval, um exercício como esse aqui é a sexta parte do exercício, né? O exercício do colégio naval da EPICAR é 6 vezes o que a gente fez aqui, cheio de muita coisa junto e misturada. Então, não bobeia não, tá? Vamos treinar potenciação, que potenciação é viver ou morrer para sempre. Um beijo de vocês, vamos para o próximo.